Aí, se você puder também, cara, libera todos os microfones, tá? Pode deixar aí todo mundo com liberdade para poder interagir. Bom, então, ok, vamos lá então, pessoal. Gravação iniciada. Antes de mais nada, uma boa tarde a todos, tá? Para mim é um grande prazer estar aqui e poder contribuir, né, em produtividade e conversar com vocês aí sobre diferentes assuntos relacionados aqui ao Microsoft 365 como um todo, tá? Meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou um dos especialistas de produto da Top 365 e hoje nós não vamos fazer um treinamento com toda aquela formalidade. Poxa, eu tenho o professor de um lado e os alunos do outro. Pelo contrário, tá? Nós vamos fazer aqui um grande bate-papo sobre como é que vocês podem utilizar as ferramentas do Microsoft 365, que é um conjunto aí de 45 diferentes ferramentas, para melhorar todo o processo de produtividade, comunicação e colaboração. Tudo bem? Então, deixa eu até compartilhar novamente aqui a minha tela. Vamos lá. Tela compartilhada. Então, na nossa apresentação da semana passada, nós falamos muito sobre algumas ferramentas, né, do processo de colaboração. Nós falamos bastante sobre o Outlook, falamos a respeito de SharePoint e o OneDrive, falamos a respeito de Teams também, e agora nós vamos dar sequência nessas ferramentas, tá? Que tem aí um grande potencial de melhorar, né, a produtividade de vocês no dia a dia. Bem, eu só vou pedir um favor, por gentileza, para aqueles que puderem, deixe o microfone no mudo e ativem o microfone novamente só quando vocês precisarem tirar alguma dúvida ou então simplesmente pedir a palavra aqui para uma observação, tá? E esse é um ponto também bastante interessante. Eu gosto muito aqui nos meus treinamentos de ter aí um contato próximo com vocês, tá? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, ou então se vocês quiserem até agregar um pouco naquela discussão que estamos fazendo em determinado momento, daqui do meu lado vocês podem ficar 100% à vontade, tá? Para poder dar opinião. Se por acaso vocês não entenderem determinado assunto, perguntem, tá? Porque às vezes a sua dúvida é a mesma do seu colega do lado, porém o seu colega ele está com vergonha de perguntar. Então, se você pergunta, você acaba até ajudando ele também, tá? Vamos lá. A nossa agenda hoje é uma agenda, vamos dizer que um pouco curta, nós vamos ter aí um pouco mais de uma hora de conversa, tá? Nós vamos fazer aqui uma breve introdução sobre as ferramentas do Microsoft 365 e depois vamos fazer um overview diretamente em cada uma dessas ferramentas. Tudo bem? Então, repetindo até a nossa discussão lá da semana passada, o Microsoft 365, ele nada mais é do que um conjunto de 45 diferentes ferramentas. E essas ferramentas, elas têm um foco em produtividade, comunicação ou colaboração, tá? Dentre outros recursos, mas eu posso dizer que esses são os principais benefícios. E em muitos cenários, vocês acabam ficando até confusos, né? Porque, poxa, é tanta ferramenta, é tanto recurso, que às vezes vocês não sabem nem para onde ir ou qual ferramenta pode solucionar o problema. Inclusive, eu vejo em muitos dos meus clientes o cenário onde eles utilizam outras ferramentas de mercado por desconhecer as ferramentas que estão dentro daqui do Microsoft 365. E eu vejo um grande benefício em utilizar o Microsoft 365, que primeiro, hoje o Ministério da Economia e o Tesouro já fizeram a contratação dessas ferramentas. Então, hoje já tem aqui todo um processo de background, né? Todo um suporte para que vocês possam utilizar as ferramentas da melhor forma. E um outro ponto que nós tentamos evitar é o que nós chamamos de Shadow IT, ou seja, são soluções que não passaram pela avaliação do time de tecnologia. E às vezes um Shadow IT ele pode te expor, ou então expor os seus dados, né, até mesmo na rede. Porque no final das contas não existe um almoço gratuito, né? Então, toda vez que uma empresa oferece para você uma ferramenta sem licenciamento, ou então um recurso, desconfie, porque às vezes, dentro lá dos termos dessa ferramenta, pode dizer que eles podem utilizar os seus dados, dentre outras coisas, tá? Então, com isso, você acaba entrando aí num cenário um tanto quanto perigoso. Nós sabemos que com segurança não se negocia, tá? Ou seu ambiente está protegido, ou então ele está sujeito a qualquer tipo de ameaças. Tudo bem?
Então eu vejo que hoje o Microsoft 365 ele pode resolver boa parte dos problemas de vocês. Inclusive tem um outro tipo de treinamento que eu faço, né, mais voltado para gestores e times de tecnologia, onde eu enfatizo que o Microsoft 365 ele tem potencial para resolver até 80% de tudo aquilo que você precisa para trabalhar no dia a dia. Então ele já é uma solução completa. E o que nós precisamos agora é simplesmente conhecer um pouco melhor, fazendo aí uma analogia a grosso modo, né? Conhecer um pouco melhor a Ferrari que nós pilotamos. É, e pilotando bem essa Ferrari, vocês vão ter aí habilidade para poder trabalhar da melhor forma possível. Tudo bem? Então, hoje, o Microsoft 365 ele pode ser muito bem representado por essa tabela periódica. Eu, na época do meu ensino médio, lá, eu fugia de química, né? Porque eu não tinha muita aptidão nessa matéria, então eu tirava o suficiente para poder passar de ano. Opa, tem o microfone aberto. Vamos fechar aqui. Eu tirava a nota suficiente para poder passar de ano, porque eu não era bom, mas como era uma matéria necessária, eu passava. E hoje, olhando para essa tabela periódica do Microsoft 365, eu consigo me encontrar de forma muito mais interessante. Então, dessa tabela aqui, eu posso dizer que eu domino, tá? E para vocês também, conhecer o Microsoft 365 através dessa tabela pode ser muito mais interessante, como por exemplo, poxa, Rodrigo, quer dizer então que dentro do Microsoft 365 só existe o PowerPoint para que eu possa fazer apresentações? A resposta é não, tá? Aqui no módulo de apresentações nós temos o PowerPoint e temos o Way, que eu vou falar daqui a pouco. Então, observem que existem outras ferramentas e outros recursos que podem te apoiar aí nessa condução, né, de tarefas e dentre outros recursos. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link dessa tabela periódica, tá? Esse link ele é público, então acessando diretamente o link, vocês vão conseguir encontrar aí detalhes mais interessantes sobre a tabela. Ó. Deixa eu até colocar ela aqui no navegador e mostrar para vocês. Ó. Vocês vão encontrar uma tabela igual a essa. Inicialmente o site ele aparece em inglês, tá? Mas se você clicar com o direito e clicar em traduzir por português, aí ele converte tudo diretamente para você. Então, vamos lá. Poxa, estou com um novo desafio aqui no meu departamento e eu não sei por onde começar, tá? A primeira coisa que vocês deveriam fazer é abrir essa tabela periódica e identificar dentre as possibilidades, ó, pode ver que cada uma dessas pequenas abas ele exibe o conjunto de ferramentas que compõem aquele tipo de solução. Como, por exemplo, soluções de apresentação, ele tem o Sway e o PowerPoint. Ferramentas Office, então ele mostra aqui, ó, PowerPoint, Word, Excel e OneNote. Ferramentas do Power Platform. Vou explicar daqui a pouquinho o que é também. Aí ele mostra aqui as 4 possibilidades. Minha necessidade é um formulário. Então ele tem aqui ó, 2 soluções, o Forms e o Power Apps. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas, basta clicar aqui na caixinha da ferramenta e ele vai te direcionar aqui para um explicativo. E mais uma vez, tá? Inicialmente ele está em inglês. Se você quiser traduzir, ó, só utilizar o botão direito do seu navegador, traduzir para o português e pronto. A barreira do idioma ela já foi vencida aí com uma simples configuração. Tudo bem? Então, o nosso objetivo hoje, senhores, é fazer aí uma imersão um pouco mais a fundo dentro daqui dessas soluções. Tudo bem? Então, olhando hoje para o. Peraí que eu acabei abrindo errado. Vamos lá. Pronto. Olhando hoje para o Microsoft 365, nós temos aqui todas essas ferramentas que você pode utilizar ao longo do dia a dia. Porém, a maioria dos usuários acaba utilizando ali com grande eficiência o e-mail e o Teams. Porém, observem que existem muitas outras ferramentas que podem melhorar aí o seu trabalho do dia a dia. Então, ações que hoje você possa estar fazendo de forma manual, seja com Excel, seja com Word ou com outras ferramentas, elas poderiam ser facilmente otimizadas, uma vez que você posiciona a ferramenta correta para trabalhar para você, né? E com isso, né, ao final da nossa apresentação, nós vamos ter aqui uma um horizonte muito mais interessante sobre as ferramentas, tá? Então vamos começar falando sobre a ferramenta OneNote. Antes mesmo de eu
apresentar o OneNote talvez de um jeito um pouco diferente do que vocês conhecem, eu gostaria de interagir um pouco com vocês. Por gentileza, utilizem o botão de reações, para quem ainda não conhece, tá? É esse botãozinho aqui, ó, no canto superior do Teams. Levanta a mão, por gentileza, quem já usa hoje o OneNote para fazer anotações e demais processos nos seus departamentos, para entender mais ou menos como é que essa ferramenta está distribuída dentre vocês. Bem? Perfeito. Vemos que o OneNote é uma ferramenta que já está ficando bastante popular dentre vocês, tá? Obrigado para quem levantou a mão. Deixa eu abaixar a minha aqui também. Perfeito. O OneNote, senhores, a primeira abordagem que a Microsoft diz é que ele é um bloco de notas bastante rico, tá? Porém, eu discordo. Eu acho que o OneNote é uma ferramenta completa para gestão de tarefas e organização de demandas em equipe. Tá? Então, hoje, para você acessar o OneNote é bastante simples. Primeiro, né, você vai entrar no endereço portal.office.com. Tá? Eu, inclusive, na última apresentação, comentei, né, que o portal.office.com é a porta de entrada do Microsoft 365. Então, se eu cheguei hoje no Microsoft 365 e não sei por onde começar, comece por esse endereço, pelo portal.office.com, que com certeza você vai encontrar tudo que você precisa para produzir. Tudo bem? Então, entrando no portal.office.com, aqui no menu da lateral esquerda, você tem os aplicativos que são os aplicativos de entrada ali do Office, né, como Outlook, Teams, Word, dentre outros. E se o aplicativo que você precisar não tiver nessa listagem, é só vir aqui no canto superior esquerdo e clicar aqui nesses quadrinhos. Em seguida, ele vai mostrar aqui todas as ferramentas. Tá? Alguns vão ter mais ferramentas, outros menos, mas se por um acaso a ferramenta que você está procurando não aparecer nessa listagem, você pode ainda fazer mais um passo, tá? Você vai clicar aqui em todos os aplicativos e agora ele vai te mostrar a listagem completa de todas as suas ferramentas. Mas, poxa, Rodrigo, eu fui até essa terceira etapa e eu não encontrei o aplicativo que eu preciso. Então, nesse caso, você precisa abrir um chamado e pedir para o time de suporte analisar se hoje você tem o licenciamento necessário para utilizar aquela ferramenta, tá? Eles vão fazer uma avaliação, se você tiver o licenciamento, eles vão te apoiar para você instalar a ferramenta, ou então para você simplesmente utilizar, e caso você não tenha o licenciamento, eles vão fazer uma avaliação para entender se você realmente pode ou não ter acesso àquele recurso, e caso você possa, eles vão fazer a liberação para que você consiga produzir. Tudo bem? Então, hoje, observe que o OneNote você pode acessar ele de duas diferentes formas, tá? A primeira é acessando ele através do navegador. Então, para isso, você não precisa instalar o aplicativo na sua máquina. Você pode utilizar o OneNote diretamente através do navegador, clicando aqui ó, no botão do OneNote, no menu da lateral esquerda, e ele vai abrir para você todos os seus blocos de anotações diretamente no navegador. Porém, o OneNote ele pode ser instalado na sua máquina também, tá? Desde que você tenha o licenciamento que permita a instalação desses recursos locais. Então, se você precisar fazer a instalação não só do OneNote, mas das outras ferramentas de produtividade, que seria Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook e as demais, aí é só você vir aqui ó, no canto superior direito e clicar no botão instalar o Office e depois clicar no botão aplicativos do Office. Com isso ele vai fazer todo o processo de instalação e ele vai te conduzir ali num passo a passo onde você simplesmente vai avançando as etapas, aí ele baixa o pacote do Office e disponibiliza para que você possa utilizar. Tudo bem? Um outro detalhe importante também, tá? Principalmente agora, né, que vocês estão trabalhando de home office, é que talvez
computadores pessoais já tenha um Office instalado, tudo bem? Porém, o Office que você normalmente utiliza lá na sua casa, ele não é a versão Office 365. Então, desde que o Ministério da Economia e o Tesouro permitam, você pode fazer a instalação desse Office lá no seu computador da sua casa, tá? Isso não traz aí nenhum ponto negativo e você tem todos os recursos de serviços da nuvem integrados com essa máquina que você trabalha. E você pode também instalar todo esse pacote Office em até 5 dispositivos diferentes. Então, olha o quão interessante fica a nossa vida. Você pode ter o Office no seu computador do Ministério da Economia, quando você precisar fazer home office, caso você queira fazer do seu computador pessoal, você pode fazer a instalação diretamente dele. Se você tiver um tablet ou um celular também que você quer colocar ali à disposição para que você entregue as suas tarefas de uma velocidade mais rápida, você pode também fazer instalação nos seus dispositivos móveis. Aí para isso você precisa entrar nas lojas de aplicativos, tá? Seja a loja da Apple ou então a loja Android. Aí você baixa lá o Outlook, Excel, OneNote e as demais ferramentas. E tudo isso fica integrado. Então você pode começar um trabalho aqui no computador e depois terminar o trabalho através do celular ou tablet. E a experiência ela vai ser bastante simplificada. Tudo bem? Então, ó, deixa eu abrir aqui o meu OneNote instalado na minha máquina, tá? Então, ó, pronto, eu estou aqui com o OneNote que foi instalado aqui na minha máquina. E observe que a interface do OneNote ela é muito similar à interface das outras ferramentas, como PowerPoint, Excel, dentre outras. Você tem uma barra de ferramentas aqui no topo com as principais ações e os recursos de cada uma dessas ações. Aqui no centro, você tem a área de produtividade do seu OneNote, onde você vai fazer anotações, desenhos, dentre outros recursos. E você organiza as suas anotações em diferentes blocos, tá? Então, ó, eu tenho aqui um bloco para falar do CSM Top 365, um bloco para anotações rápidas, um para o balcão virtual e por aí vai. E se eu quiser segmentar também as minhas anotações, porque às vezes eu tenho muito assunto para falar, como por exemplo, no meu departamento, eu venho aqui, crio um bloco de anotações lá com o nome do meu departamento e depois eu crio aqui diferentes páginas, onde cada página eu trato de um assunto específico. Eu, particularmente, quando entro numa reunião, a primeira coisa que eu faço é ativar o OneNote aqui na minha máquina, porque na medida que as pessoas vão me passando tarefas, eu já adiciono todas essas tarefas diretamente aqui no OneNote. Então isso é muito mais rápido do que eu ter que ficar com um papel aqui anotando as informações, ou então colocando os recursos diretamente ali no e-mail ou em outras ferramentas. Então, até para que vocês tenham muito mais produtividade durante as reuniões, o ideal é você deixar o bloco de anotações ali do lado e você vai fazendo as anotações rápidas. Um recurso muito poderoso mesmo que eu vejo aqui dentro do OneNote é a possibilidade de você poder trabalhar em coautoria, tá? Então, para isso, você consegue adicionar o aplicativo do OneNote em uma sala de reunião, como essa que estamos, tá? E com isso, todos os membros da reunião vão poder trabalhar nesse mesmo bloco de anotações, de modo que, na medida que cada uma das pessoas for fazendo ali as alterações, os demais conseguem visualizar em tempo real, tá? O nome desse recurso se chama coautoria. Inclusive, eu falei muito dele na nossa sessão passada, tá? Então, para quem não conseguiu assistir ali a primeira sessão, nós vamos disponibilizar a gravação para que vocês acompanhem. Lá teve um material bastante interessante também, por sinal, tá? Então, poxa, Rodrigo, legal, cara. Gostei do OneNote. Você me deu aí uma breve explicação de que ele é muito melhor do que o nosso famoso Notepad, né? Ou então aquele nosso bloco de anotações simples. Inclusive, até uma dica, tá? Evitem ao máximo utilizar esse bloco de notas do próprio Windows, porque esse bloco de notas ele não grava suas informações automaticamente. Então, se durante uma apresentação, uma reunião, a sua máquina simplesmente reiniciar, todas aquelas anotações que vocês realizaram ali no bloco, ela vai ser perdida, tá? E se você fizer essas mesmas anotações diretamente no OneNote, o conteúdo ele fica armazenado. Você não perde porque ele já está sendo gravado em nuvem automaticamente, tá?
Eu já perdi muitas informações fazendo, né, esse processo direto. Então vamos lá, o que eu consigo fazer hoje no OneNote, tá? Observe que o OneNote é uma ferramenta muito simples de pilotar, mas se você posicionar ela da forma correta, os seus eventos, reuniões e demais trabalhos, eles vão ser muito mais produtivos. Hoje no OneNote, quando você clica aqui dentro do espaço de anotação, você pode inserir textos, textos simples, você tem aqui a possibilidade de fazer a inserção de outros conteúdos, como por exemplo, eu quero fazer a representação de uma tabela. Então, seleciona aqui a quantidade de linhas e colunas que a tabela vai ter, e ele já traz aqui a representação. De um mouse. Vamos lá, aqui, ó. Você pode anexar arquivos. Então, vamos discutir, nessa reunião discutir sobre um assunto, um arquivo específico. Eu venho aqui, ó, e anexo o arquivo que está na minha máquina e ele vai fazer parte do seu bloco de anotações, tá? Dando um duplo clique, o usuário ele vai poder abrir o arquivo aqui diretamente, sem grandes problemas, tá? Você consegue vincular uma planilha existente do Excel, então você traz apenas a exibição de uma planilha Excel para dentro daqui do seu bloco de apresentações. Então, tanto quem editar manipular a planilha aqui, ou quem editar lá no endereço correto, que seja a equipe ou o lugar onde você armazenou, vão ter acesso às mesmas informações, tá? Você consegue fazer gravações, tanto de áudio quanto de vídeo. Então, poxa, durante aqui a nossa reunião, ou então o nosso evento, eu precisei gravar aqui um conteúdo muito importante para outras pessoas. Então, eu venho aqui e ativo a função gravar áudio ou gravar vídeo, e com isso eu faço a minha reprodução, tá? Outro recurso que eu acho muito legal daqui do OneNote é a possibilidade de você fazer desenho à mão livre, tá? Então, muitas vezes, nós temos a necessidade de fazer a representação visual, né? Deixa eu até tirar o filtro aqui, ó. Vocês verem, eu estou aqui no escritório, onde hoje eu tenho aqui uma. Ó, lá que tirou o filtro. Ó, onde hoje eu tenho aqui um quadro branco, aí eu posso ir lá e fazer a minha representação. Mas no home office, às vezes não temos esse quadro branco que poderia facilitar muito o nosso dia a dia. Então, o recurso de desenho à mão livre, né, do OneNote, ele pode nos ajudar muito. Aí você vem aqui, ó, e simplesmente escolhe qual que é o tipo de caneta e qual que é a espessura que você quer. Ó. Então eu clico aqui nessa opção e a partir daí eu posso fazer os meus desenhos, eu posso fazer as representações. Então, vamos dizer que o céu é o limite nesse cenário, tá? E para quem gosta, né, de fazer esse tipo de representação utilizando caneta, entre outros, é possível também instalar o aplicativo do OneNote no seu celular, tá? E lá no celular você tem uma liberdade muito maior para poder conduzir a caneta com o toque do dedo, tá? Ao invés de você utilizar o mouse. Eu, particularmente, não sou muito bom, né, para pilotar o mouse com precisão, mas eu entendo que vocês vão ter aí uma abordagem muito mais interessante, tá? Um outro recurso que eu acho matador para organização de tarefas é a possibilidade de você vir aqui, ó, vamos imaginar que agora nesse momento o meu gestor me passou uma tarefa, como por exemplo, revisar o conteúdo do treinamento. Aí eu venho aqui e coloco anotação, conteúdo do treinamento, aqui, ok, revisar o conteúdo do treinamento e eu promovo esse meu texto a uma tarefa, onde se eu clicar aqui em marcar como pendente, ele vai me dar um botão, né, para eu poder dar um check dizendo que a tarefa foi concluída ou não. E se eu quiser, eu posso vincular essa minha tarefa ao meu Outlook. Então eu não preciso sair daqui do OneNote e depois reproduzir novamente a mesma tarefa lá no Outlook. Eu simplesmente venho aqui, ó, com poucos cliques, marco que essa tarefa deve ser concluída para amanhã. Aí ele já mostra a bandeirinha dizendo que já está sincronizado com o Outlook e ele manda todas essas informações, e com isso você começa a integrar as diferentes ferramentas, ou seja, o seu OneNote, ele nesse momento ele começou a pilotar o Outlook, sem que você tenha que ficar alternando entre as duas diferentes ferramentas.
Tudo bem? Só repetindo aqui o processo, ó, eu vi que o Carlos ele acabou de perguntar, para poder marcar a tarefa como pendente, Carlos, você vai vir aqui em página inicial, canto superior eh, esquerdo, em seguida você vai selecionar onde o seu texto está e vai clicar aqui nessa caixinha, marcar tarefa pendente, tá? Aí ele vai ativando ali o recurso para você. E se você quiser promover essa sua tarefa do OneNote a uma tarefa do Outlook também, para você ter um controle mais aprimorado, é só clicar aqui nesse botão do lado, tá? São as tarefas do Outlook. E com isso ele vai sincronizar automaticamente a sua tarefa no Outlook. Essa esse processo de sincronização ele só não vai acontecer se você estiver utilizando um OneNote que não seja o fornecido pelo Ministério da Economia, tá? Um OneNote que não seja do Office 365. Como, por exemplo, poxa, Rodrigo, na minha casa já tem o OneNote instalado porque eu tenho lá uma licença de uso doméstico, tá? Então, a sua licença de uso doméstico, ela não vai ser integrada automaticamente com os recursos daqui da nossa nuvem privada, tá? Então, é por isso que é muito importante em todas as máquinas que você for trabalhar, você manter ali o OneNote instalado, ou na dúvida, poxa, vai dar muito trabalho instalar aqui, porque a minha internet ela não tem essa velocidade tão excelente. Então, na dúvida, recorram ao recurso de utilização do Office diretamente no navegador, tá? A experiência ela vai ser a mesma ou muito parecida. Existem ali recursos mínimos que talvez você não consiga acessar, mas vamos dizer que 90% de tudo que você precisa para pilotar ali no seu dia a dia, ele vai ficar disponível, tudo bem? Então, vamos dizer que aqui dentro do OneNote, os recursos eles são resumidos nessa estrutura, tá? Recapitulando, né? Eu posso criar diferentes abas de anotações. Cada uma das minhas abas ela é composta de diferentes páginas, que fica muito mais fácil para você separar o conteúdo, segmentar ou organizar da maneira que você preferir. E para cada uma das páginas você tem aqui a sua área de conteúdo. Tudo bem? Então, senhores, ao que eu gostaria de apresentar para vocês do OneNote seria basicamente isso, tá? Hoje o OneNote ele tem muito mais recursos, ele tem alguns recursos preciosos que estão escondidos aqui dentro da ferramenta, né, de certa forma. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, não só no OneNote, mas em todas as ferramentas do Office, a minha recomendação é que um dia ali, de preferência com uma boa xícara de café na mão, você venha aqui na ferramenta e começa a testar cada um dos recursos, tá? Aí você vai perceber que às vezes você tem recursos aqui muito interessantes que até então passaram despercebido. Como por exemplo, se eu tenho hoje a necessidade de aplicar uma formatação, ó, vamos imaginar que a fonte aqui vai ser essa e ele vai ser negrito também. Poxa, se eu tenho a necessidade de repetir essa formatação em outra parte do meu material, ao invés de eu ter que selecionar linha a linha e aplicar essa formatação, eu posso utilizar esse recurso aqui, ó, pincel de formatação. Então, com isso, você simplesmente aplica o recurso do pincel e ele vai executando tudo. Você vai descobrir também, né, mexendo um pouco mais nas ferramentas, que o simples fato de você aplicar aqui o pincel uma vez pode resolver o seu problema, mas se você tiver um longo texto onde você precisa repetir aquela formatação, um simples duplo clique em cima daqui dessa opção vai fazer com que o recurso fique travado, aí você pode ir lá e aplicar os recursos, ó, da maneira que você preferir. Tudo bem? Então, tudo isso vocês só vão conhecer a partir do momento que vocês fizerem ali a verdadeira imersão nas ferramentas, tá? Eu mandei alguns links adicionais para o Michael, mas na medida que eu for recebendo novos conteúdos, eu mando para vocês também, tá? Então, o que eu gostaria de falar hoje sobre o OneNote seria basicamente isso. Antes de eu seguir aqui para o próximo assunto, alguém tem alguma dúvida ou não entendeu algum dos recursos que eu apresentei até então? Perfeito. Vamos lá, então. Vamos falar agora de uma outra ferramenta também que passa despercebido ali dentre os recursos do Microsoft 365, mas que ela tem aí um excelente potencial de nos apoiar no dia a dia. Inclusive, alguns de vocês talvez tenham sido apresentados a essa ferramenta ao fazer a inscrição aqui nas nossas oficinas, tá? O nome dessa ferramenta é Sway.
O Sway, ele basicamente é a evolução do PowerPoint, tá? Quem nunca passou por aquela situação de ter que compartilhar uma apresentação do PowerPoint, mas não conseguir compartilhar por e-mail, porque a apresentação ela estava com mais do que 30 megas, que é o limite ali de tamanho de arquivo que você consegue enviar por e-mail, tá? Então hoje o Sway ele traz uma abordagem muito mais interessante para realização de apresentações e ele aumenta de forma considerável os seus horizontes. Então lembre-se, o Sway hoje ele é a evolução do PowerPoint, porque ele simplifica o meu trabalho, criação de apresentações, e ele traz uma experiência muito mais convidativa e interativa para os usuários. Arrisco dizer que hoje o Sway ele faz da sua apresentação uma web page, tudo bem? Para acessar o Sway é bastante simples também, senhores. Mais uma vez, ó, canto superior esquerdo, eu clico aqui em mais opções. Em seguida, eu venho aqui e clico no Sway, tá? O Sway, ele não tem uma versão instalada na máquina. Hoje o Sway ele funciona somente na versão web, tá? Mesmo porque hoje eu entendo que talvez não teríamos nenhum ganho em utilizar o Sway instalado na máquina. Bem, hoje você consegue criar apresentações do Sway de duas diferentes formas. Você pode criar uma apresentação 100% em branco, ou então você pode criar uma apresentação com base em um modelo. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu sou uma pessoa que não é muito criativa, né? Então, poxa, eu faço ali uma excelente apresentação, né, lá no PowerPoint ou nas outras ferramentas, mas na hora de tornar essa apresentação bonita e interessante ali para os usuários, eu gasto muito tempo. Né? Então, justamente para eu poder otimizar o meu tempo, eu venho aqui e utilizo os modelos prontos do Sway, tá? Aí, inicialmente ele traz essas três opções, mas se você clicar aqui em mais modelos, ele vai trazer uma quantidade considerável de opções, tá? Eu olho e falo, poxa, essa apresentação aqui, ela tem um layout muito interessante para aquele tema que eu quero apresentar. Então, eu simplesmente clico aqui em cima do modelo, ele vai trazer aqui uma apresentação de modelo já com aquele layout, com aquelas cores, imagem, dentre outros, tá? Aí eu posso fazer uma validação, ó, vou avançando aqui para ver se realmente o conteúdo que eu quero pode ser representado com esse modelo, e caso sim, eu clico aqui no botão iniciar a edição, tá? Agora ele botou aqui em inglês, mas para vocês vai aparecer 100% em português. Eu acho que foi só aquela tela mesmo. Tá? Então, com isso, você tem aqui já 90% da sua apresentação pronta, tá? Porque ele vai trazer aqui toda a estrutura com as informações e você precisa apenas ajustar o seu conteúdo, tá? Nessa apresentação. E observem que hoje criar uma apresentação no Sway é muito mais simples do que criar lá no PowerPoint. No PowerPoint, você tem que ficar posicionando o texto, ajustando o layout, dentre outros recursos. Aqui não, aqui você tem duas ações principais. Você vem aqui na guia enredo, ou então conteúdo, e coloca o título da sua apresentação e você vai adicionando outros cartões com os mais variados tipos de conteúdo. Então, para poder adicionar um cartão, ó, é só clicar aqui no botão mais. Mas, poxa, Rodrigo, o mais ele não está aparecendo aqui embaixo. Ó. Então, ó, é só você clicar no último cartão, né, que o mais vai aparecer aqui embaixo. E com isso você pode ajustar aí todo o seu conteúdo. Tá? Então, ó, clicando aqui no botão mais, você tem a possibilidade de adicionar um cabeçalho, você tem a possibilidade de adicionar um texto simples, uma imagem, um carrossel de imagens, ou então carregar um vídeo ou um conteúdo que está na sua máquina hoje. Tudo bem? E clicando aqui nas opções do lado, ele vai trazendo para você outras formas, né, de carregar conteúdo. Então, senhores, o Sway ele pode nos dar até uma possibilidade que o PowerPoint não entrega, que é a habilidade de você criar apresentações conectadas a um ambiente que se atualiza automaticamente. Então, vamos imaginar que estamos aqui na nossa reunião de apresentação de resultados, tá? Aí o meu gestor me pergunta, Rodrigo, como é que estão os resultados do seu time? Ou você passa ali alguns dias ou então algumas horas criando uma apresentação no PowerPoint, que vai ser uma apresentação estática e vai servir só para aquele momento,
Ou então você cria a sua apresentação no Sway, vinculado ao seu planner, onde você tem as tarefas, vinculado a um painel lá no Power BI, onde você tem ali as métricas do seu time, ou então até mesmo um Excel, onde você tem os dados principais que a todo momento ficam sendo atualizados, tá? Aí você vem e adiciona essas informações diretamente aqui na sua apresentação e o Sway ele vai se encarregar de buscar a informação lá na fonte, onde você tem esses detalhes e trazer. Ou seja, se eu abrir a apresentação hoje, daqui a um mês ou daqui a uma semana, o meu conteúdo vai sempre estar atualizado, porque ele é um conteúdo online, né? Ele está conversando diretamente com a fonte onde você tem ali todas as informações, tá? Então isso faz com que as suas apresentações automaticamente sejam elevadas num patamar muito mais interessante, muito mais produtivo, porque você não vai mais precisar a cada mês editar aquela apresentação ou fazer ajustes com novos dados, porque os dados eles vão ficar já em tempo real. Tudo bem? A Fabiana ela fez uma pergunta aqui também muito interessante, por sinal. Hoje eu consigo colocar uma apresentação pré-pronta do PowerPoint no Sway? A resposta é sim, tá? Me dê 2 minutinhos que eu, só terminando essa parte aqui, eu já te explico como você faz. É um procedimento super simples, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje, a minha estrutura aqui do Sway, ela é composta de simples cartões. Aí você vai agrupando os cartões, editando ele e ajustando da maneira que você mais bem preferir. Então, com isso, você já concluiu 50% da sua apresentação, tá? Para concluir os outros 50%, você vai vir aqui na aba ele chama de projeto aqui, porque está sendo traduzido ao pé da letra, mas o nome correto é designer, tá? Então, aqui você vai controlar todo o processo de design da sua apresentação. E clicando aqui em estilos, você pode ajustar a orientação. Como, por exemplo, eu quero que a orientação da minha apresentação seja vertical, ou seja, na medida que o usuário for interagindo com essa apresentação, ele vem rolando a barra de rolagem e com isso ele vai recebendo ali o conteúdo. Eu quero que seja uma apresentação na horizontal, à medida que ele for rolando também a barra, o conteúdo ele vai navegando para o lado, ou eu quero um modelo de apresentação similar ao PowerPoint, que seria o slideshow, onde o usuário vai simplesmente avançando os slides para ter acesso ao conteúdo, tá? Então você consegue fazer esse ajuste. E um dos grandes segredos daqui do Sway, né, com relação ao design, né, com relação ao layout, é que hoje você já tem uma série de modelos prontos de design para que você possa entregar ali o teu conteúdo, tá? Então, ó, com um trabalho mínimo, você ajusta aqui o conteúdo na maneira que você preferir ali da sua apresentação e o Sway ele faz a mágica ali por você, tudo bem? E se por algum motivo esse layout ele não te atender, ó, observe que aqui do lado eu tenho uma setinha que eu vou avançando para poder pegar aqui outros padrões de layout, tá? Mas, poxa, Rodrigo, esse layout aqui tá 80% dentro daquilo que eu preciso. Eu queria fazer um ajuste um pouco melhor para o conteúdo ficar mais interessante, tá? Então, se você clicar aqui no botão customizar, você pode fazer ali o ajuste fino, como por exemplo, qual que é a cor predominante. Então, ao invés de ser o verdezinho, vai ser o roxo. Eu quero colocar aqui uma cor secundária. Então, você vem e adiciona o RGB, que seria ali o código da cor, né? Que é o vermelho, verde e azul, né? Aí você coloca qual que é o percentual de representação de cada um deles, ou então a cor hexadecimal. Poxa, Rodrigo, você falou grego para mim. Cara, não faço a menor ideia do que é RGB, tampouco hexadecimal, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar um outro recurso também mundialmente conhecido chamado Google. Tá? Vem aqui no Google, aí eu procuro o RGB da cor violeta. Aí, ó, ele vai trazer aqui para mim, ó. O hexadecimal dele é o EE82.
Então, poxa, você não precisa ser um especialista em design para poder utilizar esses recursos. Basta acessar aqui o Google e o Google ele vai te responder com toda certeza, tá? Mas, poxa, não era aquela cor violeta que eu queria, era um tom um pouco diferente. Aí, nós temos aí uma quantidade considerável de sites e aplicativos que você pode também consultar ali a paleta de cores, tá? Então, eu acho que a minha recomendação é que vocês não percam muito tempo nesse tipo de atividade, porque senão vai demorar muito para você fazer a apresentação. Aí a minha recomendação é procurem qual que é a fonte, ou então quais são as cores ou os recursos mais próximos daquele que você precisa, tá? E só num caso específico, onde você realmente precisa reproduzir o manual de uma marca, ou então alguma informação ali com características específicas, é que você entra nesse nível de detalhe, tá? Então, do mesmo jeito que eu consigo ajustar aqui a cor, eu posso ajustar a paleta de cores, né, para ele fazer ali o ajuste fino. Eu posso dizer quais são as fontes que serão utilizadas, como por exemplo, vamos utilizar o padrão de fonte primário Cavalone e secundário Arial Nova, tá? Então, ele já vem e ajusta todo o conteúdo. Qual que vai ser o nível de intensidade das animações? Deixa eu traduzir aqui de novo. Pronto. Qual que vai ser o nível de intensidade das animações? Eu quero que as animações aconteçam de forma sutil, hoje na minha apresentação, de forma moderada ou intensa. Então, quanto mais intenso for, mais a sua apresentação ela vai se mover, tá? Inclusive o próprio Sway ele já ajusta automaticamente esses conteúdos que devem se mover. E a mesma coisa aqui com relação ao texto. Você pode ajustar qual que é o tamanho padrão de textos. Rodrigo, eu tenho um conteúdo aqui que o ideal é que o texto fosse grande, para ficar mais fácil de todos verem. Então você não vai fazer o ajuste ali linha a linha ou palavra a palavra. Você vem aqui e ajusta um padrão. Inclusive, para quem estiver acessando o Sway com os recursos de acessibilidade, aí o próprio Sway já ajusta ali todo o conteúdo, aplicando alto contraste e os outros recursos, né, de acessibilidade disponível na máquina dessa pessoa, tá? Então, com isso, senhores, observem que criar apresentações ficou muito mais simples. Você, a partir de agora, você não precisa mais ser um famoso webmaster, né, que precisa dominar designer, entre outros recursos. Você só vai fazer duas atividades bastante simples. Primeiro, você vai manter o foco no conteúdo e criar a sua apresentação como se você estivesse construindo um conjunto de ações dependentes. Então, você vai lá e coloca assunto 1, assunto 2, assunto 3, assunto 4 e por aí vai. E depois, para poder deixar tudo isso mais animado e até mais interessante para o usuário que está assistindo, você vem aqui na segunda aba, que vai estar como projeto ou design, e ajusta o estilo e as demais formatações de acordo com o seu interesse. Tá? Um site que nós utilizamos, inclusive, até para apresentar para vocês o conteúdo do, dessas oficinas, ele foi feito diretamente no Sway. Ó. Quem se identifica com essa página aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Vou dar um play. E pronto. Quem se identifica aqui com esse conteúdo? Ó? Foi basicamente o conteúdo que foi compartilhado com vocês, para vocês conhecerem um pouco mais sobre cada uma das oficinas que nós vamos apresentar, tá? Onde eu tenho aqui, ó, a estrutura, que eu coloquei uma imagem de fundo para poder representar, coloquei aqui um título daquela sessão, coloquei um subtítulo, texto simples. Para alguns cenários eu coloco até um hiperlink aqui, então se o usuário clicar nesse link, ele é direcionado para o lugar onde eu gostaria de conduzi-lo, e basicamente eu fui fazendo todo esse processo. E o mais interessante de tudo, senhores, é que se eu precisar compartilhar essa apresentação com vocês, eu não preciso gerar um documento PPTX, né, que é o documento lá do PowerPoint. Eu simplesmente, ó, venho aqui no botão de compartilhar. Puxa, por que ele tá não está traduzindo? Vamos lá. Ok. Eu venho aqui no botão de compartilhar e aqui eu consigo compartilhar de três formas diferentes. Eu posso compartilhar com pessoas ou grupos específicos, quando o meu interesse é garantir a segurança ali daquela informação, então somente aquelas pessoas vão poder visualizar aquele conteúdo. Eu posso compartilhar minha apresentação com todos os membros da minha organização. Então, quem tiver
um e-mail dentro daqui da organização vai conseguir acessar, ou eu posso criar um link público, ou seja, pessoas que estão fora da organização, elas podem visualizar esse link também, tá? E para cada um desses 3 perfis, ele vai gerar para mim um link de compartilhamento, onde no final das contas eu simplesmente vou copiar esse link e enviar lá para o outro usuário. Aí o usuário vai abrir aqui o link e pronto, ó, ele já tem a apresentação aqui à sua disposição, tá? Aqui nesse caso, quando eu compartilhei o link e abri, né, na segunda tela, ele me mostrou o modo de edição. Mas quando os usuários de vocês acessarem, por eles não serem editores, eles vão visualizar já a apresentação aberta. Ó. Vamos fazer aqui um teste. Ó. Janela anônima. Ok. Mandei o link do Sway para uma pessoa que não está conectada, tá? Eu abri uma janela anônima ali, e com isso, ele já abriu o modo de visualização diretamente, tá? Aí, na medida que o usuário for rolando aqui o scroll, ele tem aí acesso a todas as informações, tá? Então, você pode colocar um documento Word anexado, um documento Excel, o link de uma planilha, você pode colocar o link de um Sway, Sway não, desculpe, de um planner ou qualquer outro recurso, tá? Então, tudo isso fica aí 100% à disposição dos usuários, tá bom? E lembrando que você pode gerar links diferentes para visualização ou para edição. Poxa, Rodrigo, quem vai me ajudar nessa apresentação é um fornecedor externo que não tem hoje a licença do Sway, tá? Mas mesmo assim eu quero que ele edite. Então você marca aqui a opção editar e compartilha esse link de edição. Só que tenham muito cuidado ao compartilhar o link de edição, que é justamente para que vocês não acabem externando ali de forma incorreta, tá? E muito cuidado também ao utilizar essa terceira opção, porque aqui quando nós falamos qualquer pessoa com o link pode utilizar, nós estamos dizendo que qualquer pessoa do mundo com esse link vai poder fazer edição junto com você, tudo bem? Então, eu entendo que os perfis que vocês mais vão utilizar a partir de agora é a primeira opção de pessoas e grupos, ou então para todos os membros da organização, tudo bem? Vamos ver aqui as dúvidas que o pessoal botou no chat, tá? Apresentação pré-pronta da Fabiana eu vou falar daqui a pouquinho. É possível colocar uma planilha Excel que está no Teams como um dos cartões do Sway? A resposta é sim, tá? Para isso, ó, você vai clicar aqui no botão mais, você vai vir aqui no conteúdo mídia, e ou você utiliza a função de embutir, aí tem um procedimentozinho um pouco mais específico que você pode fazer, tá? Ou se a sua planilha estiver desconectada hoje de qualquer ambiente, tá? Uma planilha que você precisa deixar estática, é só clicar aqui no upload, aí você carrega o seu documento diretamente ali para apresentação. Aí ele vai aparecer como um conteúdo. Porém, sempre que você precisar fazer referência de conteúdo, a recomendação é que vocês utilizem a opção aqui de embutir, tá? Porque com isso ele vai se conectar ao lugar onde o seu documento está. Então, para isso, o seu documento ele precisa estar na nuvem, tá? É mandatório estar na nuvem, senão não funciona. E com isso você tem ali a informação já em tempo real. Tudo bem? Uma outra dúvida também consigo importar um layout criado? Eu acho que aqui talvez o teclado tenha ajustado. Eu acho que é PowerPoint que a pessoa indicou. A resposta é sim, tá? Eu vou responder daqui a pouquinho também, junto com a dúvida da Fabiana, tá? O Elton perguntou aqui se é possível salvar um arquivo no Sway em PDF, tá? Hoje, Elton, você pode exportar essa sua apresentação. Para exportar é bastante simples, ó. Canto superior direito, você vai clicar nos 3 pontinhos e também abrindo um parênteses, né? Os 3 pontinhos, eles são os segredos da maioria das ferramentas do Office 365. Então, sempre que você visualizar 3 pontinhos em qualquer lugar, clique que com certeza você vai ser surpreendido de forma positiva, tá? Aí você vem aqui ó, na função exportar e com isso você pode exportar como Word, aqui ele está traduzindo ao pé da letra, né? Como PDF, e esse terceiro formato, deixa eu tirar aqui, vamos ver. Aqui é para fechar. Tá? Então você pode exportar para Word ou então PDF, todo o conteúdo. Tudo bem? Aí o Marcos também, ele está falando a respeito da primeira parte do overview. Marcos, nós já temos a gravação, tá? Aí, Michael, você está por aí?
Ah, o seu microfone está Tô mudo, tá, sim. Michael? Eu Você pode, vou por colocar gentileza, agora. aí. Ah, perfeito. Então, o Michael ele vai fazer a disponibilização da gravação lá da primeira sessão, tá? E eu acho que futuramente nós vamos colocar também lá na apresentação Sway, que foi utilizada, tá? Para convidar vocês. Tudo bem? Eu vi aqui que o Carlos ele repetiu, ele falou: não, ó, o nome da ferramenta é Nossa, agora o Carlos me complicou a vida, né? Pollock no estúdio. Carlos, sendo bem sincero, eu não conheço essa ferramenta, tá? Mas eu acho que talvez não tenha aí uma integração direta, tudo bem? Eu acho que nós precisaríamos fazer aí uma avaliação sob medida para entender a tua necessidade, tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o foco no conteúdo, tá? Então, uma vez que eu terminei aqui a minha apresentação, eu posso promover essa minha apresentação a um modelo, tá? Então, se eu quiser criar uma outra apresentação baseada nessa, tendo ali toda a estrutura, layout, e só mudar o conteúdo, eu vou vir aqui no canto superior direito, vou clicar nos 3 pontinhos, eu vou clicar aqui na opção duplique esse sway. Tá? Se eu clicar aqui no duplicar, eu simplesmente gera um novo nome, como por exemplo, oficina teste, e na hora que eu clicar aqui no duplicar, ele em poucos segundos vai fazer toda essa cópia do conteúdo. Ó. Se eu clicar aqui em editar agora, eu já vou para a nova apresentação e a partir daí eu consigo ir ajustando aqui o meu material. Então, criar apresentações com base em modelos acaba sendo aí uma alternativa interessante. Mas, poxa, Rodrigo, eu faço uma apresentação dessa 5 vezes por dia. Será que você não consegue disponibilizar aquele recurso para fazer dessa minha apresentação um modelo? Resposta é sim também, tá? Canto superior direito, mais uma vez, vou clicar aqui em guardar como modelo. Se eu clicar em guardar como modelo, aí eu posso indicar aqui que é o modelo, e na hora que eu salvar, esse meu modelo vai aparecer lá na página principal do Sway. Ó. Então, ele criou o modelo, aí se eu vim aqui ó, nos modelos, ó, pode ver que ele criou o meu modelo já diretamente aqui. Então, outras pessoas da empresa, inclusive, vão poder utilizar esse modelo já como base. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de mais nenhum outro detalhe antes de ir para a próxima ferramenta. Tá? Então, ok, exportar, falei, modelo, falei, ok. Então, com relação ao Sway, senhores, seria basicamente isso, tá? Observem que o Sway é uma ferramenta simples de ser pilotada, né? E ela é uma ferramenta talvez muito mais prática do que o PowerPoint. Porém, hoje o Sway ele não faz tudo que o PowerPoint faz, tá? Ele simplifica para alguns recursos. Bem, então, antes de iniciar ali a sua apresentação, avalie o seu conteúdo para ver se realmente ele cabe aqui dentro do Sway ou se o ideal é você utilizar ali o próprio PowerPoint, porque você vai fazer ali algumas integrações ou então alguns recursos muito específicos que esse menu ele não te entrega. Tá bom? E só para finalizar aqui a apresentação do Sway, agora vamos fazer aqui a criação né, de uma nova apresentação com base em um documento PowerPoint existente, tá? Então, para isso, é bastante simples. Você vai vir aqui na página principal do Sway, vai clicar aqui no começar a partir de um documento e você vai carregar o seu documento. Ó. Vamos carregar esse documento aqui, ó, Build the Plan. Tá? Eu dou um abrir e ele vai fazer ali a identificação de imagens, e dos outros conteúdos e depois vai trazer para você na tela, tá? Se a sua apresentação ela for muito complexa, ela tiver muitos detalhes de layout lá do PowerPoint, a interface aqui ela não vai ficar muito convidativa, tá? Porque o que ele faz aqui é a captura das informações e compartilhamento. Então, ó, pode ver que eu acho que para esse meu modelo aqui, talvez não fique muito bonito, tá? Ó, clicar aqui em avançar e ele pegou tudo, ó, pegou uma imagenzinha que eu tinha lá no canto superior de obrigatório e pegou todas as outras informações e foi convertendo diretamente, tá? Mas aí se você tiver uma apresentação mais simples, com conteúdo ali não tão refinado como esse meu, aí ele vai trazer ali numa estrutura certinha, separando imagem de texto e os outros recursos. Aí o que você vai fazer
simplesmente editar o teu conteúdo para poder ajustar. Poxa, isso daqui precisa estar numa seção. Isso daqui precisa ser representado em outro lugar. Essa imagem aqui ela não faz diferença. Então, eu simplesmente venho aqui e deleto a imagem, tá? E com isso você já começa aí a sua apresentação muitos passos à frente. Tudo bem? Então, senhores, antes de nós falarmos aqui da próxima ferramenta, alguém tem alguma dúvida com relação aqui ao Sway, ou tem alguma informação que vocês já viram, ou alguém gostaria de dar compartilhar com os demais, né, sobre a experiência daqui do Sway? Por exemplo, alguém já utilizou o Sway? Quem já utilizou, por gentileza, levanta a mão aqui, só para eu saber, né? Lá, o Manuel, o Carlos e o Thiago já utilizaram. Poxa, Manuel, como você foi o primeiro a levantar a mão, você consegue, por gentileza, habilitar o seu microfone só para você compartilhar, né, a sua experiência com os demais? Só para dizer o que você acha do Sway, se ele te ajuda ou não? Opa. Deixa eu ver. O microfone do Manuel tá mudo. Você consegue habilitar o seu Oi, você microfone, consegue me Manuel? ouvir? Pronto, tá me ouvindo? Opa, agora eu consigo. Tudo Ah, bom? até mandei que eu tava sem mic aqui no chat, vou apagar. Não, não. Então, tem bastante tempo que a gente utiliza o Sway. Eu confesso que utilizo mais quando é a apresentação que eu considero muito simples, porque para você fazer uma coisa de 2, 3 slides é muito rápido. Eu ainda não larguei o PowerPoint, e até porque temos um template interno aqui do Tesouro para ser dado no PowerPoint para apresentações, vamos dizer assim, mais complexas. Embora eu entendo que vendo a sua apresentação que deveria ser o contrário, né? O Sway é melhor para coisas mais complexas e o PowerPoint não. Mas eu vejo como questão de costume, tá? Mas eu acho muito interessante mesmo a ferramenta Sway. E eu sei também que aqui no Tesouro o pessoal usa muito alguns concorrentes do Sway também, que são web também, que fazem esse tipo de serviço. Estão aí na internet, tem algumas outras possibilidades. Então, em resumo, é isso, né? É bem Perfeito. interessante. E uma dúvida que fica é se depois a gente consegue fazer algo parecido, porque a gente tem um template institucional no PowerPoint. Se teria como a gente ter um template institucional no Sway também, ou se você acha que esse tipo de coisa nem é necessária, é totalmente desinteressante pensar nesse tipo de coisa. Eu acho, Manuel, que nesse cenário faz todo sentido, tá? Só que ao invés de você ter um template, né? Você vai criar o seu modelo de apresentações compatível com o Sway e depois você vai promover. Ele é um modelo oficial. Aí todo mundo da empresa, quando acessar aqui os modelos, vai ter essa opção disponível. Tá? Aí você pode colocar uma capa, você pode colocar já formatações pré-definidas, texto, cor, Ah, tá. dentre Então, outros o pessoal detalhes. que é admin do Tenant consegue fazer isso junto com a área de comunicação, design, Sim, esse sim. tipo de coisa, né? Isso não Arrisco precisa. dizer que você não precisa nem ser administrador do tenant, tá? A partir do momento que você promove a sua apresentação a um template, os demais eles têm acesso. Eu vou só Ah, olha só. confirmar essa informação, mas eu tenho quase certeza que qualquer pessoa hoje consegue criar esse template. Então, de qualquer forma, o pessoal de design e comunicação aqui poderia já, né? Isso mesmo, já Interessante. consegue diretamente. Poxa, obrigado aí é, pelo compartilhamento. Bem, Manuel. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok, tem uma dúvida do Carlos também, ó, antes de nós seguirmos para o próximo tema, tá? É... Por gentileza, se eu quiser transformar um vídeo para subir no YouTube na apresentação. Nesse caso, Carlos, para poder. Hoje você não consegue transformar a sua apresentação num vídeo, tá? Diretamente. Bem, você precisaria utilizar aí outras ferramentas. O objetivo do Sway é somente trabalhar ali com o slideshow diretamente. Eu sei que lá no PowerPoint você consegue, né, salvar a sua apresentação como um vídeo e ter ali o efeito de transição, dentre outros detalhes. Aqui é mais para quando você precisa fazer apresentações puras mesmo, sem grandes integrações. Aí no caso do vídeo, realmente eu entendo que faria sentido continuar lá no PowerPoint. Tudo bem? Então,
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Perfeito, então. Vamos lá. Vamos agora para a nossa próxima ferramenta, tá? Por falar em vídeos, né? Inclusive a nossa próxima ferramenta, ela trata desse tipo de assunto, tá? A nossa próxima ferramenta, ela se chama Stream, tá? O Stream é uma ferramenta talvez muito subutilizada na maioria dos nossos clientes, porque o Stream, olhando ali a título de popularidade, ele é aquele cara que fica escondido ali no canto da sala, né? É aquele cara que não chama atenção. Mas o Stream, ele tem um enorme potencial, principalmente para quem trabalha com vídeos ou então com conteúdos de mídia, tá? Quando nós nos deparamos com o Stream, deixa eu até fechar esse monte de aba aqui, pronto, tudo fechadinho. Para acessar o Stream é bastante simples. Canto superior esquerdo, eu venho aqui e abro o Stream. Tudo bem? Quando você hoje se depara com o Stream, você vai perceber que hoje talvez o Stream ele poderia ser considerado como um YouTube corporativo. Ou seja, dentro do Stream você consegue carregar os seus vídeos e demais conteúdos de mídia, tá? E o Stream ele acaba facilitando muito o seu dia a dia, porque ele não é simplesmente uma ferramenta onde você armazena os seus vídeos. Hoje você pode armazenar os seus vídeos e você pode também aplicar inteligência sobre esses vídeos, né? Então vamos falar aqui do básico do Stream. Hoje, no Stream, você tem dois perfis diferentes. Ou você tem o perfil de produtor, em que você pode carregar vídeos e fazer ali todo o processo de administração da ferramenta como um todo, ou então você tem o perfil ali de colaboração, tá? Onde você carrega vídeos com o seu time e trabalha nesses vídeos diretamente ali com o seu time, integrando a outras ferramentas. Então, se hoje você você faz parte, né, de um time em que os principais objetivos são trabalhar mídias ali. Poxa, eu controlo aqui as gravações das reuniões que foram feitas no time. Ao invés de você armazenar essas gravações lá na pasta de rede, ou então até mesmo na guia arquivos da sua equipe, aí para quem tem dúvidas também sobre a guia arquivos, é muito interessante vocês assistirem, né, a nossa apresentação anterior, porque lá nós falamos bastante sobre como armazenar os seus documentos, onde que é a melhor forma de armazenar, se é no SharePoint ou é no OneDrive, dependendo da tua necessidade, tá? Então lá tem bastante informação legal. Mas no caso dos vídeos específicos, esse conteúdo ele vai acabar ocupando um espaço ali de forma quase que desnecessária, tá? Porque ao invés de você gravar esses vídeos lá no SharePoint ou lá na equipe do Teams, você pode carregar esse vídeo diretamente aqui para o Stream e com isso você tem uma série de benefícios. Vamos dizer que o benefício mais básico que você terá é a transcrição de tudo que está sendo dito naquele vídeo. Então, se eu tenho ali um vídeo que é um treinamento e eu carrego esse vídeo diretamente para o Stream, o Stream, quando fizer esse processo do upload, né, o processo de carregamento dentro daqui da plataforma, ele vai fazer uma análise de todo o áudio daquele vídeo e ele vai fazer a transcrição, ou seja, ele vai transformar a voz em texto e com isso você tem ali a opção de legenda, né, o nosso famoso closed caption. Então, eu consigo inclusive até promover a inclusão de pessoas com necessidades especiais, né, nesse sentido, onde o meu vídeo ele já vai ter ali a legenda automática. Se a pessoa quiser, ela pode mudar o idioma da legenda diretamente no Stream. Então, por mais que eu esteja falando em português, ele vai fazer o closed caption para um outro idioma, inglês, francês, ou o idioma que o usuário selecionar, e com isso você já tem um grande benefício. Porém, o Stream hoje, ele tem também outras funcionalidades, tá? Como eu disse, o Stream ele é muito parecido com o YouTube. Então você tem aqui todo um ambiente de socialização dos vídeos. Quer ver? Ó? Antes de eu explicar aqui como carregar, ó, vamos abrir esse videozinho. Deixa eu
mutar o vídeo, tá? Então hoje, quando eu estou assistindo um vídeo, eu posso facilmente fazer o compartilhamento do vídeo, eu posso curtir o vídeo, né? Dar lá o nosso famoso like, eu posso criar uma lista de interesses dos meus vídeos. Então, se eu faço parte do time de treinamento e desenvolvimento, eu consigo criar diferentes playlists, né? Diferentes canais de vídeos e eu vou organizando todo o material. E o meu usuário, lá no final, ele cria a sua lista de interesses particulares e ele vai assistindo esses vídeos na medida que for possível. Tudo bem? Então, ó, tá certo que eu avancei um pouquinho, vamos dar um passo para trás agora. Vamos voltar lá para a estrutura básica do Sway. Tá? Português? Ok. Então, hoje, para você utilizar o Sway, é bastante simples. Não tem, vamos dizer que você não tem aí grandes configurações, né? Você não precisa fazer todo um processo de setup ali complexo. Você simplesmente vai se orientar aqui pelo canto superior do stream, onde você tem o menu Home, que sempre volta para a página inicial do stream. Você tem o menu de descobertas, onde você pode acessar vídeos, canais, pessoas ou até mesmo grupos que estão próximos a você, tá? Então, eu quero ver aqui os vídeos de pessoas do meu departamento ou pessoas que trabalham aqui na mesma diretoria que eu, entre outros detalhes. Então, ele vai trazer aqui todas as informações diretamente para que você consiga visualizar. Então, você pode até pesquisar, falar, quero pesquisar aqui sobre Communicator. Né? Não estou encontrando esse vídeo, mas eu sei que ele está aqui no stream. Aí eu venho aqui em Communicator, ele vai trazer aqui todos os vídeos que eu tenho acesso com esse tema. E o legal é que em muitos cenários o conteúdo aquela palavra, né, o termo pesquisado, ele não está no título do vídeo, tá? Ele está na própria transcrição. Então, se lá na transcrição, em algum momento, o Sway entendeu que a pessoa falou communicator, ele faz ali a pesquisa e traz aqui as informações, tá? Quer ver? Vamos ver se tem algum aqui sem o... É que communicator é um termo bastante comum aqui para nós da Top 365, mas communicator vai aparecer um monte aqui, mas você consegue hoje fazer essa pesquisa direta, tá? Então, com isso, você tem aí uma excelente ferramenta de busca à disposição. Aqui na seção Meu Conteúdo, ó, vamos voltar lá para Home. Aqui, ó, na seção Meus Conteúdos, você consegue consultar também todos os conteúdos que você carregou, seja carregado diretamente um vídeo aqui no Sway, seja você ter carregado esse vídeo vinculado a um grupo, tá? Aí, nesse caso, o grupo são as equipes lá do Teams. Então, você pode vincular um vídeo a uma equipe do Teams, aí o teu conteúdo ele já fica organizado. Você pode acessar a sua lista de observações, você pode seguir diferentes canais, tá? Ou então até mesmo grupos. E quando... aqui eu não tenho nenhum. Daqui a pouquinho nós vamos criar. E quando você segue esse canal, toda vez que alguém postar um novo vídeo no canal, você recebe uma notificação falando, ó, o Rodrigo postou um novo vídeo, clica aqui para você acessar, tá? Então, com isso, você cria aí a sua lista de desejos, daí você vai apoiando. E um outro detalhe bem legal também é que se por algum motivo você excluir um vídeo do Sway, esse vídeo ele não vai ser excluído de forma definitiva. O vídeo primeiro vai para uma lixeira, onde ele fica ali por até 60 dias, e se ninguém sentir falta desse vídeo, ou se ninguém sentir a necessidade de recuperar o vídeo, aí sim o seu vídeo ele é excluído de forma definitiva, tá? Então o teu conteúdo ele ganha aí pelo menos 60 dias de sobrevida, depois de você dar o comando ali de exclusão. Tudo bem? Agora vamos começar do básico, do Sway, né? Onde que eu carrego os meus conteúdos, onde que eu consulto, tá? Então, se eu clicar aqui no botão criar, eu posso carregar um vídeo diretamente aqui no Sway, eu posso criar um evento ao vivo, eu vi que o Carlos ele até falou, poxa, eu uso ferramenta OBS, hoje, Carlos, você consegue criar eventos ao vivo vinculados ao OBS através daqui de um endereço do Sway. Então, ao invés de você reproduzir o seu vídeo no YouTube, na Twitch ou então no Facebook, por exemplo,
você consegue reproduzir o seu evento diretamente aqui no Sway, tá? Ele vai gerar para você o código e com isso você consegue criar um evento com todo o poder e toda a robustez que o OBS ele te permite, mas você já consegue inicialmente limitar o teu público, diferente lá do YouTube, onde você precisa fazer algumas configurações para poder restringir o público, tá? Aqui você tem uma liberdade mais interessante, tá bom? Você consegue criar novos grupos para poder armazenar os seus vídeos. Você consegue criar novos canais para poder organizar os vídeos dentro ali dos respectivos grupos. E se hoje você estiver criando um tutorial, por exemplo, você pode utilizar o próprio Sway para ser o seu assistente de gravação de tela. Então, ó, vou clicar aqui em gravar tela, ele me pede uma autorização, tá? Aí, se eu clicar aqui no botão começar a gravar, ele vai capturar a tela, microfone e até mesmo câmera, e a partir daí eu vou reproduzindo cada um dos comportamentos. Porém, a única limitação desse recurso é que você só pode gravar vídeos de até 15 minutos, tá? Então, você precisa fazer aí um planejamento prévio, né, com relação a esse conteúdo, para entender se ele cabe dentro aí dos 15 minutos ou não, tá? Mas aí, se couber, é só clicar aqui no botão começar a gravar. Aqui como eu tô online, né? Tô na nossa reunião, ele não vai utilizar todos os recursos. Mas aí eu posso configurar aqui, ó, se eu quero gravar somente a tela, se eu quero gravar tela e câmera ou somente câmera. Aí na hora que eu clico aqui em começar, ele vai perguntar qual que é a tela, né, que eu quero fazer a gravação, e depois disso ele segue ali com o tutorial. Então você vai fazendo aí todos os processos e finaliza o seu tutorial em específico, tá? Mas se hoje você já tiver o vídeo dentro da sua máquina e você precisa apenas colocar ele no stream, é bastante simples também, tá? Basta clicar aqui no botão criar, você vai clicar aqui no botão enviar vídeo e você clica e arrasta do seu vídeo, colocando ele diretamente aqui no próprio stream, tá? Ou então é só clicar aqui na opção navegar, aí você precisa aí de um conteúdo de vídeo, eu acho que eu não tenho nenhum vídeo aqui fácil. Acho que vídeo aqui eu não vou ter nenhum simples, tá? Mas basicamente você vai selecionar o seu vídeo e depois ele vai fazer o upload. Hoje existe uma quantidade limite que você uma quantidade limite de armazenamento que você pode utilizar no stream, tá? Só que devido ao ambiente de vocês ser um ambiente com muitos usuários, esse limite vamos dizer que ele é bastante elástico. E se lá no futuro vocês ultrapassarem esse limite, é possível também fazer a contratação de mais espaço. Mas aí toda essa gestão de espaço, ela fica a cargo do time de tecnologia, tá? Então o próprio time vai avisando ali, poxa, ó, nós temos aí 99% de espaço disponível, e depois vai sendo feito um trabalho prévio, já juntamente com a Microsoft. Tudo bem? Então, ó, vamos voltar lá na seção de vídeos. Vou abrir aqui esse vídeo de treinamento. Vamos agora ver a experiência do usuário que está assistindo ali o vídeo como um todo, tá? Hoje o usuário ele vai poder fazer ali a reprodução normal do vídeo, avançando dentre outros, então isso é um recurso básico aí que a maioria das ferramentas de vídeos tem, tá? Se você clicar aqui em definições, você pode ajustar a qualidade, então num caso onde você está com uma internet ali que não é tão boa, ou você está utilizando a própria internet do seu celular, para não gastar o seu pacote de dados, a recomendação é que você diminua a qualidade, tá? Aqui, ó, ele está em 1080p, mas quando vocês carregarem novos vídeos, você consegue ajustar. Aqui esse vídeo ele foi carregado nessa especificação mesmo, tá? Descendo um pouco a barra de rolagem, você tem os recursos de interação. Então, ó, como eu já tinha falado anteriormente, eu tenho aqui a função de curtir, tá? Eu posso compartilhar o link desse vídeo, então vocês não compartilham mais um documento, tá? O que vocês compartilham é o link de referência para aquele conteúdo. Aí eu venho aqui, ó, e compartilho, copio o link de referência e mando ali para os outros usuários, tá? Se eu quiser fazer um compartilhamento já enviando diretamente para o e-mail, ó, eu vou marcar essa segunda opção, aí eu vou lá e digo que eu quero compartilhar com o Fermat, por exemplo.
tá com o Euler. Eu venho aqui, ó, e seleciono o outro usuário e dou um enviar e fechar, e com isso o usuário vai receber um e-mail falando, ó, o Rodrigo está compartilhando com você esse vídeo. Clique nesse link para poder acessar. Tá bom? Eu consigo também fazer um compartilhamento mais específico, como por exemplo, o meu vídeo tem 1 hora e 2 minutos, porém o conteúdo interessante que eu gostaria de dar ênfase, ele começou aos 52 minutos e 10 segundos, tá? Então, quando eu crio esse link de compartilhamento, ele automaticamente coloca ali qual que é o momento em que o vídeo deve começar para o usuário. Então, na hora que o usuário pegar esse link, ele não vai assistir do minuto 1, do minuto 0, desculpe, né? Ele vai começar a assistir do minuto 52. Mas se ele quiser visualizar todo o conteúdo, aí o próprio usuário vem aqui na barra de progresso e volta ali o ajuste colocando ali no minuto exato, onde ele quer interagir, tá? Um outro recurso que eu acho muito legal aqui do Sway é a possibilidade de você fazer comentários no vídeo. Então, se é um vídeo de treinamento ou algum vídeo no qual você precisa dar a sua opinião, você tem aqui o campo de comentários e esse campo ele não é excluído automaticamente, tá? Então, o conteúdo que você colocar aqui, ele vai perpetuar, tudo bem? Então, com isso é muito mais fácil de você promover discussões sobre alguns assuntos com públicos mais abrangentes, tudo bem? E um outro recurso que eu acho muito, muito legal mesmo aqui dentro do Sway é a possibilidade de você adicionar um formulário dentro aqui do próprio vídeo, tá? Então, se eu estou fazendo aqui um treinamento com os usuários e eu quero que no minuto 20 daquele vídeo o usuário responda uma questão, né, para eu ter certeza de que ele entendeu sobre aquele assunto ou para ele dar a opinião dele sobre aquele assunto, eu venho aqui e clico no botão adicionar formulário. Deixa eu traduzir mais uma vez. Pronto. Clico no botão adicionar formulário. Aí eu colo o endereço do meu formulário lá no Microsoft Forms, tá? Então, ó, se eu clicar aqui do lado, ó, ele vai abrir uma abazinha do Forms. Aí eu vou pegar aqui o link de resposta do meu formulário, ó. Copiei ele diretamente aqui. Aí eu venho aqui, colo o link, vou colocar o nome, como por exemplo, pesquisa de satisfação. Tá? Aí eu indico em qual posição que esse formulário ele deve ser executado. Tá? Aí ó, ele vai começar no minuto 13, por exemplo. Aí eu vou lá e adiciono a linha. Então, na medida que o usuário for interagindo aqui ó, com o vídeo, ó, posição 11, 13 e 1. 12, aqui. Aqui, ó, vamos só avançar um pouquinho. Então, ó, o meu vídeo ele está com o áudio mudo, né? Só para não interferir. Então, ó, na hora que ele bater 13:1, o vídeo para. Poxa, usei um formulário que eu já encerrei. Mas aí o meu vídeo para e ele vai mostrar o formulário diretamente aqui na tela para o usuário interagir. Aí o usuário interagindo, ele clica no botão continuar e o vídeo segue aqui sem grandes problemas, tá? Então, mais uma vez, né, para os times de treinamento e desenvolvimento, ou para os times que trabalham com esse tipo de interação, eu acho bastante interessante, né, esse recurso. E você pode adicionar diferentes formulários para diferentes momentos ali do seu vídeo, tá? Você não tem aquela relação de poder colocar só um formulário, dentre outros. Bem, então antes de eu avançar aqui para os outros recursos do Sway, alguém tem alguma dúvida? Quem quiser falar sua dúvida por microfone pode ficar à vontade também, tá? Enquanto isso, eu vou ver aqui no chat se teve alguma outra coisa. Perfeito. Regina, desculpa se em algum momento eu falei Sway, tá? Como as palavras são próximas, às vezes eu me confundo, mas nesse caso aqui é stream, tá? E não Sway. Obrigado aí pela correção, tá? O Carlos ele está falando que ele precisa de mais informações, né, sobre stream e vídeos.
Aí, nesse caso, Carlos, é mais ali para tentar entender especificamente, né, qual que é o recurso que você precisa para poder te apoiar da melhor forma, tudo bem? Aí o Luiz, ele está perguntando aqui também se a ferramenta ela não faz edição de vídeos. Luiz, hoje a ferramenta ela faz edição, tá? Inclusive, esse é o próximo ponto que nós vamos conversar, tá bom? Então, poxa, criei aqui um vídeo e eu gostaria de ajustar o vídeo. Ah, ele não está bem formatado, eu quero fazer ali um corte, dentre outros. Então, para isso, senhores, você vai acessar aqui a opção do seu conteúdo para poder buscar ali o vídeo. Tá? E ao invés de clicar em cima daqui do nome do vídeo, você vai vir aqui do lado e você tem algumas ações, tá? Você pode adicionar esse vídeo a um grupo, a um canal, adicionar a sua lista de interesse, você pode atualizar os detalhes ali do vídeo, ó. Vamos começar por esse cara aqui, ó. Clicar aqui em atualizar, aí você altera o nome, a descrição do vídeo, uma imagem que seria ali o thumbnail, né? Que seria aquela figurinha de resumo. Você pode dizer qual que é o idioma em que foi falado ali no vídeo e é com base nesse idioma que ele vai fazer a transcrição e depois o próprio Sway traduz para outros idiomas, tá? Nesse caso aqui foi um evento ao vivo que eu criei, tá? Ele colocou algumas particularidades, mas deixa eu ver aqui um vídeo colaborativo. Aqui, ó, esse comunicador de empresas POC. Ah, ok, pronto. Agora fica mais fácil de explicar. Nesse caso, ó, não foi um evento ao vivo, tá? Aqui é um vídeo simples mesmo, tá? Então tem os mesmos recursos que eu mostrei lá de miniatura, dentre outros. Eu posso definir quais são as permissões, tá? Eu posso, caso seja do meu interesse, eu consigo carregar um arquivo de legenda. Ah, Rodrigo, eu já tenho um arquivo na extensão STR, que é um arquivo lá de transcrição, eu quero carregar ele diretamente. Aí você vem aqui e carrega diretamente o seu vídeo, tá? Poxa, Rodrigo, o vídeo que foi enviado, ele já gerou muito engajamento, tem muitas pessoas que deram o curtir, mas mesmo assim eu queria fazer uma edição no vídeo, eu queria substituí-lo por outro, tá? Então, ó, se você clicar aqui no botão substituir, você consegue carregar um outro vídeo e ele vai respeitar ali o mesmo link do anterior, porém você vai fazer a atualização do conteúdo. Ah, no caso de uma errata, por exemplo, ele pode funcionar super bem, tá? E se você quiser fazer a edição do teu material como um todo, ó, vamos lá. Se você quiser fazer a edição, ó, eu vou voltar lá no meu conteúdo mais uma vez. Vamos vir aqui, ó, comunicador de empresas, e eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, para eu poder cortar o meu vídeo, né? Clicando aqui tá traduzindo ao pé da letra, né? Mas lá no aparar, você pode pegar o teu vídeo e fazer um ajuste. Poxa, o conteúdo que vai ser reproduzido, ele começou no minuto 8:28. Ah, e ele terminou no minuto 50 e alguma coisa, por exemplo. Então, observem, senhores, que essa não é uma ferramenta profissional para edição de vídeos, tá? Você não vai conseguir ter ali a liberdade que você teria em ferramentas próprias para edição de vídeo, tá? Mas se o seu objetivo for simples, eu fiz aqui uma gravação completamente amadora, né? Eu mesmo gravei a tela, entre outros, e eu preciso cortar só o momento onde eu fui lá e dei o primeiro clique para iniciar ali o vídeo, e eu preciso também cortar lá no final do vídeo aquele momento onde eu terminei a apresentação e eu fui e dei o clique para encerrar. Então você vem aqui nesse recurso, né? Ele ajusta ali o tamanho do teu vídeo e no final você clica no aplicar. Aí ele vai demorar um tempinho ali renderizando e atualizando todas as informações e por último o próprio stream ele vai te avisar por e-mail falando, ó, já terminei toda aquela edição. Então você não precisa ficar esperando ali 5, 10 ou 20 minutos, dependendo do tamanho do teu vídeo. Ele renderiza ali completamente de forma online, né? E você só recebe aí essa resposta, tá? Mas se mesmo assim você tiver a necessidade de fazer edições ricas, né, edições muito mais detalhadas, nossa recomendação é que você siga aí para uma ferramenta profissional de edição de vídeos ou uma ferramenta que atenda aí a tua necessidade. Tudo bem?
Então, senhores, observem que hoje o Stream ele também é uma ferramenta muito simples de ser pilotada, tá? Ele é uma ferramenta que tem aí uma quantidade considerável de recursos e possibilidades, mas hoje, se vocês navegarem na estrutura básica do Stream, com certeza vocês vão conseguir resolver aí muitos processos de negócio ou então muitos detalhamentos. Tudo bem? Então, alguém tem mais alguma dúvida com relação ao Stream, senhores? Só uma coisinha aqui, Rodrigo. Eu tentei utilizar aqui a edição e ele diz que não posso usar o navegador. Então, ele só permite fazer no Chrome ou no navegador do próprio Windows. Ah, perfeito. Excelente questão, Elton. Hoje tem essa limitação, tá? Para você poder utilizar todos os recursos do Microsoft 365, a nossa primeira recomendação é que você utilize o navegador Microsoft Edge, tá? E não por ser da Microsoft, tá? Mas é porque ele tem todos os recursos de complemento que você precisa para pilotar as outras ferramentas. E o Chrome, ele funciona bem também, tá? O Chrome, ele só não vai te permitir utilizar os recursos que a Microsoft chama de ActiveX, que são alguns recursos bastante específicos de integração, tá bom? Mas aí, para que você tenha a melhor experiência possível, a nossa recomendação é que você utilize ou o Chrome ou então o próprio Microsoft Edge, tudo bem? Perfeito, então, senhores. Vamos lá. Dando sequência aqui na nossa apresentação, tá? Nós temos aqui o Microsoft Forms. Hoje, o Microsoft Forms é uma ferramenta bastante simples também de ser pilotada, mas ela pode resolver aí grandes dores, né, que nós temos aí ao longo do dia a dia. Então, sempre que você tiver necessidade de criar um formulário para padronizar as respostas ali dos usuários, seja um formulário para você pedir informações de um departamento, seja um formulário para que as pessoas se inscrevam em um evento ou em um recurso específico, você pode utilizar a ferramenta Microsoft Forms, tá? Tem algumas pessoas que conhecem muito bem o Google Forms, lá da própria plataforma da Google, tá? Porém, o Microsoft Forms, ele já está 100% integrado aqui com todo o Office 365, ele faz praticamente tudo que você tem à disposição lá no Google Forms, tudo bem? Então, clicando aqui no Forms, observe que a interface de criação de formulários ela é muito simplificada, tá? Hoje, aqui no Microsoft Forms, você pode criar um novo formulário nesse primeiro botão, tá? Você pode acessar os formulários que foram criados em momentos anteriores, seja para consultar informações, duplicar ou fazer qualquer outra coisa, tá? Então, hoje, para criar um formulário, ó, eu vou clicar aqui no botão Novo Formulário, canto superior esquerdo, tá? E hoje, criar um formulário é bastante simples. Você vai definir um título, como, por exemplo, pesquisa de satisfação, tá? Você pode colocar uma descrição ali para o teu formulário. Se for do teu interesse, você pode inserir uma imagem, seja uma imagem vinda da internet, como por exemplo, vamos buscar aqui, pesquisa, tá? Aí eu venho e seleciono uma imagem, eu posso carregar uma imagem diretamente do meu OneDrive, ou então eu posso carregar uma imagem diretamente da minha máquina, então você que vai definir aí qual que é a fonte, uma vez que você selecionou a sua imagem, clicou no adicionar, aí pronto, ó, ele já adiciona automaticamente o ícone da sua imagem. Para que você possa criar aqui as perguntas, né? Basta clicar no botão adicionar nova, aí ele vai te dar algumas opções de resposta. Tá? Você quer uma pergunta do tipo opções, onde o usuário tem que selecionar ali uma opção fechada, uma pergunta do tipo texto, onde o usuário tem a possibilidade de escrever um texto livre ou limitar a escrita a números, tá? Você pode criar uma pergunta do tipo classificação, então, quão satisfeito você está com o conteúdo? Aí o usuário vai lá e dá de 1 a 5 estrelas ou de 1 a 10 estrelas. Você pode adicionar uma pergunta onde o usuário vai inserir uma informação do tipo data, então ele já traz aqui o calendário para você em detalhes.
Clicando na setinha para baixo, ele vai te dar outras opções, como, por exemplo, uma pergunta onde o usuário vai ordenar, né, vai aplicar uma classificação com relação ao conteúdo. Então, dessas 4 opções, qual que é a sua ordem de preferência? Aí o usuário vai lá e fala, poxa, eu prefiro a opção 3, depois a 2, a 1 e a 4, por exemplo. Então, o usuário tem a opção de ordenar. Eu tenho aqui uma pergunta do tipo Likert, onde você pode colocar ali subtemas e o usuário vai respondendo, como se fosse uma prova do Enem, né? Onde você vai preenchendo ali o gabarito, por exemplo. Você pode carregar um arquivo. Então, nessa opção, o usuário vai ter uma forma de fazer o upload de um documento, tá? Então, se eu quero criar um formulário para atender o cidadão, por exemplo, eu crio aqui o formulário com todos os detalhes e lá no final eu crio uma pergunta o usuário carrega um arquivo lá, seja com um documento ou qualquer outro tipo de informação que faça parte aí do teu questionário, tá bom? Eu posso criar uma pergunta do tipo Net Promoted Score, que é o famoso NPS. NPS é um padrão ali de pesquisas, tá? Para quem não conhece, eu acho que vale a pena você pesquisar no Google, que ele ajuda muito aí em pesquisas de satisfação, pesquisa de clima, ou então outros tipos de recursos, porque você consegue classificar a intenção, ou então as necessidades ali da grande maioria de acordo com as respostas, e você pode também adicionar diferentes seções. Então você cria páginas ali com blocos de perguntas, ou seja, o usuário não pode ir para a segunda sessão de perguntas enquanto ele não responder a primeira, tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso formulário, ó. Vou criar uma pergunta do tipo texto. E a primeira pergunta informe o seu e-mail. Aí, aqui embaixo eu posso dizer se o usuário vai responder em uma linha, que seria ali a resposta normal, ou se eu marcar a resposta longa, o usuário tem a possibilidade de colocar texto com várias linhas, tá? Aqui do lado eu consigo indicar se a resposta é obrigatória ou não. Então, para isso, eu consigo obrigar, né, o usuário a responder aquela questão, senão o Forms ele não me deixa prosseguir. Eu posso aqui também adicionar um subtítulo para aquela minha pergunta. Então, aqui eu consigo colocar detalhes, como, por exemplo, use este campo para informar o seu e-mail no padrão xx@domínio.com.br, por exemplo. Então, você vai dando dicas para o usuário sobre como é que ele vai preencher o conteúdo, tá? Você pode adicionar aqui restrições, e você pode também adicionar uma ramificação, ou seja, dependendo da resposta que o usuário colocar aqui, eu mando ele diretamente lá para a resposta 12, que está na terceira seção. Então você vai conduzindo o usuário ali por um processo onde ele vai respondendo e você vai reproduzindo ali um pequeno fluxo, tá? Não é um fluxo complexo, mas é uma coisa bastante simples que vai possibilitar aí o teu usuário ser conduzido, tá? Então, ó, se eu quiser adicionar uma outra pergunta de classificação, tentando obter ali qual que é o nível de satisfação, eu coloco aqui embaixo, na segunda pergunta, qual o nível de satisfação com relação ao conteúdo? Tá? Aí eu posso classificar ele como estrela ou como números, aí depende também da maneira com que você quiser ajustar essa classificação, e eu consigo indicar se eu quero de 2 até 10 estrelas. Tá? Aí também, dependendo do teu padrão de pesquisa ou do teu formulário, você vai escolher aí a melhor forma, tá? Mais uma vez, eu posso indicar também se o conteúdo é obrigatório ou não e os outros comandos que eu expliquei até então, tá? Mas, poxa, Rodrigo, me explica como é que funciona aquele Likert lá, né, que você tinha mostrado. Ó. Então, se eu venho aqui ó, no Likert, eu tenho aqui uma interface um pouco mais específica. Aqui eu acho que funciona muito bem para gabaritos, né? Então, aqui no nome da pergunta, eu poderia colocar gabarito. Aí, aqui do lado, eu coloco, por exemplo, pergunta 1. Aí, qual foi a opção que você selecionou? O cara vai colocar 1, 2, 3, 4 ou 5. Quero adicionar mais opções, então eu clico aqui no adicionar e eu vou adicionando aí novas opções, tá? Eu posso ter no máximo 7 opções de resposta. Então, para isso, eu vou adicionando aqui as demais etapas
e o usuário ele preenche isso daqui como se fosse um gabarito. Ele fala, para pergunta 1 eu coloquei a opção 1, pergunta 2 eu coloquei a opção 3. Então o próprio usuário vai selecionando cada um dos conteúdos diretamente da maneira que ele preferir, tá? Um outro padrão também muito legal aqui utilizado é o carregar arquivo. Pode ver que o carregar arquivo ele tem quase nada, né, de configuração, tá? Então, quando eu clico na opção carregar arquivo, ele me dá aqui uma notificação falando que os arquivos carregados eles vão ser armazenados no OneDrive da pessoa que criou esse processo, tá? Então, isso daqui é muito mais voltado para conversar com usuários externos, onde vai ser carregado diretamente no OneDrive. Dando um OK, você consegue definir qual que é o limite de tamanho do arquivo. Ele pode, os arquivos carregados devem ter no máximo 10 MB, 100 MB ou até 1 GB, dependendo da tua informação. Então, esse recurso ele é bem legal para quando você precisa limitar o tamanho máximo. Poxa, eu preciso que o usuário me mande uma foto, então a foto dele não precisa ter 1 GB. Uma foto simples deve ter aí no máximo 10 MB. Então, você vem aqui e marca 10 MB. E você consegue limitar também qual que é a quantidade de arquivos que o usuário pode carregar. Eu quero que ele carregue no máximo 3 arquivos. Então, se ele tentar carregar o quarto, o próprio Forms já barra esse usuário, tá? E um outro padrão também bem legal é o padrão do Net Promoter Score. Então, aqui ele te dá ali uma classificação, mais uma vez lembrando, tá? Para quem não conhece ainda esse método de pesquisas, né, o NPS, o ideal é fazer ali uma boa consulta no Google, que é um padrão bastante simples, mas pode te ajudar, principalmente pesquisa de clima ou qualquer outro tipo de pesquisa, onde você quer fazer ali uma classificação com base no interesse médio, tá? Então, ó, quando você cria aqui a pergunta do NPS, ele já te traz a régua de 0 a 10 ali do próprio NPS, onde quanto mais próximo de 0 que o usuário preencher, a intenção dele é nada provável, ou seja, ele não está interessado naquele conteúdo, e quanto mais próximo de 10, vai ser extremamente provável, ou seja, esse usuário ele é muito adepto ali ao teu conteúdo, tá? E no final, o próprio Forms, ele te dá ali o velocímetrozinho indicando qual que é a tendência ali da maioria dos teus usuários, tá? E se você quiser criar aqui diferentes sessões para poder criar como se fosse um par e passo, né? Basta vir aqui, clicar no botão adicionar, aí você vai vir aqui na opção de baixo, sessão. Aí observe que ele vai separar aqui as diferentes sessões, ó. Ele criou a sessão 1 com essas informações, e aqui embaixo eu tenho a sessão 2. Aí na hora, vamos adicionar uma pergunta qualquer aqui, ó. Na hora que o usuário começar a preencher, ele vai colocar todos os dados, tá? Vamos preencher aqui, porque aqui eu coloquei obrigatório, né? Tem que preencher tudo. Então, ó, vou botar aqui todas as informações, eu preciso carregar um arquivo, então vamos carregar esse arquivo, qual que é a probabilidade 9, aí ó, vai aparecer o botão de avançar. Mas, poxa, se o usuário não preencheu uma das informações, ó, vamos imaginar que eu deixei de colocar o teste, o próprio formulário ele fala, tem uma pergunta que não foi respondida, então o formulário ele te induz ali a responder. Na hora que você preenche e clica aqui no avançar, aí pronto, ele vai para a segunda sessão, tá? E terminando todo o processo, você simplesmente clica no enviar e ele já vai carregar todas as informações diretamente na nuvem. Bem? Então, só para finalizar aqui, ó, nós temos o menu de respostas, tá? Então, na medida que os usuários vão respondendo, você tem algumas métricas, como por exemplo, quantidade de respostas que você recebeu, tempo médio que os usuários estão levando para responder o seu formulário. Isso pode ser muito interessante, dependendo ali do assunto. Aí você pode ajustar ali para o usuário para diminuir a quantidade de perguntas ou entender se realmente todo mundo está respondendo aí num tempo considerável. E aqui embaixo ele traz os detalhes de cada uma das respostas, tá? Ó. Aí, ó, no NPS, observe que por mais que você tenha uma classificação parecida com aquela lá de estrelas, aqui embaixo, ó, ele traz para você qual que é o percentual de aceitação ou rejeição com base naquele tema em específico. Tudo bem? E terminando aqui de editar, né, a seção de perguntas, você pode vir aqui na seção tema e ajustar o tema do teu formulário para que os usuários tenham uma interface muito mais amigável, tá? Onde o tema ele é bastante simples. Você vai definir qual que é a cor predominante e vai definir qual que é a imagem de fundo.
Tudo bem? Feito isso, a última etapa é só você vir aqui no botão compartilhar, aí você gera aqui um link, né? Que também você consegue definir se todas as pessoas da internet podem responder, se somente as pessoas da sua organização podem responder. Aí para cada cenário você tem ali um comportamento diferente. E por último, você pode gerar um QR Code da sua resposta, você pode gerar um e-mail de compartilhamento dessa resposta, desse formulário diretamente, ou você pode adicionar aqui uma referência de iframe, né, que é como se fosse um hyperlink que você consegue embutir, inclusive, lá no Sway, tá? Fazendo desse teu formulário parte do conteúdo lá do próprio Sway. Tudo bem? Com relação aqui ao form, senhores, vocês têm alguma dúvida? Perfeito, então. Vamos lá, vamos falar agora da nossa última ferramenta. Eu vi aqui que eu já estourei um poucos minutos, mas se vocês me permitirem, vamos falar sobre mais uns 5 minutinhos ou 10 no máximo sobre o whiteboard, tá? O whiteboard é uma outra ferramenta também disponível no Office. Quando você instala o Office na sua máquina, ele instala o whiteboard junto também, tá? Porém, o whiteboard é uma ferramenta que passa despercebida também em alguns cenários. Hoje, o whiteboard ele consegue reproduzir o comportamento de quadro branco, tá? Então, se hoje você está numa reunião e precisa fazer ali uma representação visual de algo, ou se você está ali numa discussão com os outros membros do seu time e precisa criar um quadro para que todos tenham ali a visibilidade daquele tema, né, que você está conversando, você pode utilizar o whiteboard. E o whiteboard ele pode ser utilizado de 3 diferentes formas, tá? Eu posso utilizar o whiteboard diretamente no navegador, então vou clicar nos 3 pontinhos e vou vir aqui no whiteboard, tá? Eu posso utilizar o whiteboard instalado na minha máquina, aí para isso você precisa ter o Office instalado, tá? Aí ele vai trazer aqui, ó, o whiteboard para você poder utilizar, e você pode utilizar o whiteboard também como uma opção de compartilhamento daqui da própria reunião. Então, se você clicar no botão de compartilhamento de tela, ele vai mostrar para você todas as telas que você tem disponível, caso você tenha mais de um monitor. Ele vai mostrar todas as janelas que você tem disponível também, com apresentações PowerPoint, navegador, dentre outras. E bem escondido lá embaixo, ele vai mostrar para você ali a opção de compartilhar um whiteboard. Quando você compartilha o whiteboard, ele traz para você aqui uma exibição parecida com essa. Só que o grande diferencial é que todo mundo que está na sua reunião consegue visualizar o whiteboard diretamente com você ali naquela reunião, tá? E, sendo bem sincero, eu acho que ainda tem uma quarta forma, né, de utilizar o whiteboard, que é instalando o whiteboard no seu celular. Aí você tem ali a possibilidade de utilizar o toque do dedo para poder fazer a reprodução. Tá bom? A versão mais completa do whiteboard é instalada na sua máquina, mas as outras versões, elas atendem muito bem a necessidade de todos, ou então da maioria, tá? Então, poxa, eu estou aqui numa discussão e eu quero fazer uma representação ali de um tema em específico, tá? Eu venho aqui, clico no botão novo whiteboard. Mais uma vez ele traduziu, deixa eu botar aqui em português. Ok. Aí observem que hoje o whiteboard ele é muito simples, tá? Eu posso utilizar o botão de lápis ou então caneta para poder fazer a representação manual. E, inclusive, se você tiver no whiteboard do seu celular, é com o toque do dedo que você vai fazer esse tipo de desenho ou representação. E você tem alguns aceleradores aqui, como por exemplo, eu consigo criar blocos de anotações, como se fosse post-its, para eu poder adicionar aqui todas as informações, né, que eu quero apresentar para os demais. Eu consigo adicionar texto simples, tá? Então, aqui no caso texto simples, não tem muito detalhe. Eu posso adicionar formas geométricas para poder fazer ali a representação de determinado conteúdo, tá? Eu posso utilizar aqui as opções de reações para dizer que eu concordo aqui com aquela informação, que eu curti aquele detalhe, dentre outros. Então, vocês vão utilizando aí essas opções para poder fazer a representação da sua ideia, tá?
Eu posso adicionar imagens também, então se eu tenho uma imagem, eu quero começar a discussão com base na imagem, eu venho e carrego essa imagem. Eu posso adicionar documentos também, então, poxa, se eu tenho lá uma ata ou então qualquer outro tipo de discussão no Word, no Excel ou em outras ferramentas, eu carrego ela para dentro da minha apresentação e aquele documento ele passa a fazer parte aqui do meu quadro branco. E se eu quiser acelerar ali o modelo de criação, eu posso trabalhar aqui com alguns modelos disponíveis, tá? O modelo já pronto para execução de debates, como diagrama de afinidade, chuva de ideias, escrita cerebral, quadro de humor, dentre outros, tá? Aqui eu tenho outros modelos, como solução de projetos, aí ele tem aqui também vários diferentes modelos, e aqui você tem aí uma quantidade considerável, tá, de modelos. Então, ó, vamos vir aqui no solução de problemas e vamos criar aqui uma grade de suposição, por exemplo. Então, clicando em cima do grade de suposição, eu posso posicionar essa grade diretamente aqui, e ele já traz o meu template pronto, né? Então, ó, eu não preciso ir lá e desenhar na mão todo esse template. Eu simplesmente vou lá e crio o template e vou editando os campos, como por exemplo, eu coloco aqui o título, solução de problemas. Tá? Vamos puxar um pouquinho para o lado. Opa. Ok. Aí eu venho aqui e ajusto todo o meu conteúdo. Aí, poxa, Rodrigo, 2 post-its é pouco. Aí você volta lá nos post-its e vem aqui e adiciona mais um. Aí você vai passar a ter 3. Então, com isso, você vai fazendo ali todo o processo de discussão. Mas observem, senhores, que você não precisa desenhar tudo do zero. Os modelos eles já servem justamente para isso, tá? Eles te dão aí a velocidade que você precisa para produzir. O whiteboard ele começa ali a ajudar verdadeiramente o dia a dia de vocês quando vocês utilizarem o whiteboard diretamente nas suas reuniões. Aí você ganha um recurso muito poderoso chamado coautoria. Ou seja, todas as pessoas que estiverem dentro desse quadro no whiteboard vão ter os seus mouses representados ali por um avatar, né? Representado pelas iniciais do seu nome, ou então pela sua foto carregado aqui no seu perfil Office 365, e as outras pessoas vão visualizar em tempo real tudo que você está editando e trabalhando naquele momento. Então você não precisa pedir para o José salvar as informações e te mandar para você ver a versão atualizada. Tudo isso vai acontecendo em tempo real, tá? Do mesmo jeito também que eu expliquei lá no nosso último encontro sobre coautoria. Então, com isso, todas as pessoas que estão dentro desse quadro vão poder trabalhar ali de forma conjunta. Mas, poxa, Rodrigo, o Pedro, por exemplo, ele não está na reunião, mas eu gostaria de compartilhar esse quadro com o Pedro. Então é bastante simples, ó. Eu volto lá na home, clico aqui no... Opa, deixa eu abrir de novo aqui, que eu fui no lugar errado. Eu volto aqui na minha apresentação, clico nos 3 pontinhos. Eita, tiraram minha permissão. Deixa eu ver aqui se ele mudou o lugar para... Mudaram o lugar para compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ah, não, é porque aquele lá era offline. Esse daqui é online, vamos ver se ele dá. Primórdios, exportar imagem, Tá do lado aí da barrinha de ferramenta, do lado. Aqui. Aí. Nossa, fosse um bicho mordia, né? Poxa, obrigado, Elton. Então, clicando aqui no botão compartilhar, ó, canto superior direito, você gera um link de compartilhamento do seu whiteboard, tá? Aí, com esse link aqui, ó, você simplesmente copia o link, aí você pode mandar por e-mail ou por Teams para qualquer outra pessoa. E quando a pessoa abrir ali a apresentação, você já vai ter acesso ali ao recurso de coautoria, tá? Então, tudo que ele fizer, e enquanto você estiver ali com a apresentação aberta, você já vai visualizar, e a mesma coisa também de forma contrária, tudo bem? Então, o whiteboard, ele resolve aí talvez
uma dor aí que vocês possam ter durante as reuniões e principalmente em cenários remotos, a minha recomendação é que a partir de agora, caso vocês enxerguem valor nesse tipo de recurso, que vocês comecem a utilizar. Tudo bem? Então, com relação aqui ao whiteboard, vocês têm alguma dúvida ou gostariam de fazer algum tipo de comentário, senhores? Só um comentário quanto à utilização. Eu não conhecia a parte de criação. Eu já participei de alguns eventos em que a gente utilizou a ferramenta. Eu recebi o link e aí a gente usava esse recurso de anotações para fazer brainstorming. Aí cada um colocava o seu ali, a gente organizava as ideias, via se não tinha coisa repetida, e a partir daí a gente dava o próximo passo para transformar aquele brainstorm feito no whiteboard no próximo etapa do processo. Foi muito interessante a experiência. Poxa, excelente, Elton. Obrigado aí pelo seu compartilhamento, tá? Por exemplo, o próprio template de brainstorming, ele já pode ajudar, né? Porque você tem aqui ó, os quadrinhos, o nome de cada uma das pessoas e a pessoa vai colocando ali as suas ideias e no final vocês fazem essa discussão. Eu acho que funciona muito bem, tá? Existem algumas ferramentas hoje de mercado, né, que são concorrentes, como o próprio Mira. Mira não, é Miro, né, o nome da ferramenta, que ele faz exatamente o que o whiteboard faz, só que a grande diferença é que para você utilizar os melhores recursos lá do Miro, você precisa estar licenciado. E aqui no whiteboard você tem tudo à disposição. Tudo bem? O Office 365, como um todo, ele tem muito mais ferramentas, tá? Então, se eu fosse passar o dia inteiro aqui explicando cada uma das ferramentas, nós com certeza ficaríamos mais algumas horas aqui. Porém, as outras ferramentas que nós vamos mostrar também estão introduzidas dentro aqui de um cronograma que nós criamos, tá? Onde nas próximas sessões nós vamos falar de reuniões do Teams, mais para frente nós vamos falar de aplicativos do Office 365, como Power Apps, Power Automate, Power BI e outros cenários, tá? Então, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, né, aqui o nosso programa, nós vamos compartilhar com vocês ali o cronograma de todas as apresentações, aí vocês podem fazer ali uma leitura básica do conteúdo e escrever naqueles conteúdos que vocês se interessem, tudo bem? Então, senhores, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje seria basicamente isso, tá? Alguém tem alguma dúvida ou então gostaria de discutir um pouco mais sobre os assuntos que nós falamos, antes mesmo, né, de nós encerrarmos? Perfeito, então, senhores, mais uma vez eu agradeço muito o tempo de vocês, tá? Peço desculpas até por ter estourado um pouquinho o nosso horário. Aí eu só vou passar a palavra agora para o Michel poder finalizar. E lembrando também que esse conteúdo ele está gravado, tá? E vocês vão poder consultar o conteúdo futuramente, caso necessário. E se mesmo assim vocês tiverem qualquer outra dúvida, ou se vocês tiverem uma necessidade bastante específica, por gentileza, passem para o Michel, que o Michel me aciona aqui na Top 365 para nós conversarmos, tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu desejo aí uma ótima tarde para vocês. Opa, Rodrigo, muito obrigado aí pela boa explanação que você deu. Agradeço também a cada um que ficou até agora, o final. E a gente vai estar disponibilizando o link, tá bom, da reunião, pessoal. Tenham uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima tarde a todos. O pessoal do Tesouro, eu vou pegar a gravação com o colega da Economia e disponibilizar internamente também ao longo da semana. Valeu, pessoal.